Vamos ver como utilizar os recursos da plataforma Open Science Framework para facilitar a elaboração do artigo, do relatório, do texto que precisamos escrever. Vamos utilizar não apenas a plataforma, mas todos os programas, todas as ferramentas que estamos trabalhando em conjunto com a plataforma. A plataforma Open Science Framework é o centro da organização do nosso material e do nosso projeto de pesquisa. Um agregador de ferramentas para que possamos ter maior possibilidade de explorar os recursos que a informática nos dá para a pesquisa em geral. Vamos ver como utilizar tudo o que vimos até agora para a redação de um texto. Vamos recordar o que fizemos. Fizemos uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES e acessamos a base Web of Science, onde buscamos pelas palavras-chave reprodutibilidade, replicação ou ciência. Encontramos 232 artigos e fizemos a seleção pelas áreas de humanidades e psicologia para encontrar os autores de referência nestas áreas. Salvamos os artigos no formato para ser analisado posteriormente por um programa de análise bibliométrica e também fizemos uma pequena cópia para podermos, com o software Collectica, elaborar um material de layout das variáveis de dados que estamos trabalhando. Salvamos todas essas informações e também fizemos uma cópia da forma que fizemos a pesquisa, as palavras-chave, salvamos no editor de texto, no caso no programa de notas Evernote, para posteriormente podermos recuperar e informar aos nossos pesquisadores como foram levantados, como foram escolhidos, selecionados os dados na base de dados Web of Science. Com o programa CITNet Explorer de análise bibliométrica, fizemos a importação dos dados que encontramos na base Web of Science. Geramos um gráfico que mostra a relação entre os autores por citação por ano. Identificamos os padrões, criamos então o layout das nossas variáveis, informando o que consta em cada uma dos campos de análise. Salvamos todo o material no formato pesquisável e transferimos todo esse material para o nosso projeto na plataforma Open Science Framework, dentro dos diretórios que criamos para poder organizar os dados e a análise de nossa pesquisa. Todo este material agora será utilizado para a preparação do artigo científico que estamos escrevendo com base na nossa pesquisa. Dentro do nosso projeto na plataforma OSF, no componente Análise, criamos as áreas, as pastas, para organizar o nosso trabalho de análise de dados. Criamos as pastas dentro da própria área de armazenamento da plataforma OSF. Na pasta Códigos e Script, colocamos a informação sobre como selecionamos os dados na base Web of Science. Temos uma pasta para tabelas, gráficos. Como vimos, a ideia é organizar a lógica da nossa pesquisa. Deixamos uma área para apontamentos, para ideias que vamos tendo ao longo da análise e uma área final para o artigo que estamos trabalhando. Vamos ver como fazer para importar um arquivo para a área de uma pasta na plataforma Open Science Framework. Há várias formas, pode-se fazer o upload diretamente
na área clicando na área de arquivos e posteriormente enviando os arquivos, ou a maneira mais simples, que é diretamente do gerenciador de arquivos, arrastarmos e soltarmos o arquivo dentro da pasta que queremos na plataforma OSF. Vamos, por exemplo, pegar a tabela que fizemos a partir dos dados bibliométricos e vamos colocar dentro da pasta tabelas. Todos os arquivos que são inseridos dentro da plataforma OSF, eles são registrados com controle de versão. Vamos ver a importância disso quando estivermos importando o arquivo artigos aqui para a nossa pasta. Trabalhar com os arquivos é bastante simples na plataforma OSF. Com o nosso programa de análise bibliométrica, CITNet Explorer, fizemos uma relação dos autores que mais foram citados na nossa pesquisa, os que tiveram entre 5 e 10 citações dentro da nossa base. Isso para ilustrar o uso de uma tabela. Esses dados foram importados para o Excel, onde foi gerada uma tabela, e essa tabela, posteriormente, então, incluída dentro da base OSF. Foi a tabela que fizemos o upload para a nossa parte de tabelas. Também deixamos aqui o gráfico que já havíamos elaborado, com a análise que fizemos das relações entre os autores. Então, esse gráfico foi importado para dentro da pasta gráficos na nossa área de análise. É importante organizar e deixar todo o material bem organizado e posteriormente na área wiki do projeto explicar, deixar a memória para o grupo de pesquisa ou para você mesmo que está fazendo pesquisa, o que contém em cada uma dessas tabelas, como foi gerado, para que o material possa ser refeito e trabalhado. Quando estamos preparando o material, está fresco na nossa cabeça, é fácil relembrar, mas passado algum tempo, as informações vão se perdendo e sem o registro de como chegamos e para que serve cada um desses componentes, fica difícil a reutilização posterior. Então, é sempre uma boa ideia fazer o registro das etapas e das informações que contém cada uma dessas pastas na área wiki do projeto. Vamos importar todo esse material agora para dentro de um texto elaborado com um editor de texto. Estamos usando aqui o editor de texto. O Word pode ser trabalhado com qualquer editor de texto que seja de costume do grupo de pesquisa. No caso, o Word e o Excel que estamos trabalhando aqui tem uma usabilidade bastante ampla na comunidade acadêmica, mas não são os únicos. De qualquer maneira, possuem recursos bastante interessantes. No caso, fizemos então a importação do gráfico, colocamos ele no nosso artigo e inserimos no nosso gráfico as informações que havíamos selecionado durante a pesquisa para que seja registrado como essas informações foram encontradas. As palavras-chave e o código que foi utilizado aqui para poder fazer o registro da pesquisa se encontra na nossa plataforma, na área códigos e script, na pasta códigos e script, que durante a pesquisa havíamos copiado e colado da base Web of Science e colocado num programa
de registro de notas bastante útil chamado Evernote. Esse material se encontra, então, também na nossa base OSF. Foi feito a cópia dessas informações e então repassada como nota na pesquisa que estamos, no artigo que estamos desenvolvendo. Assim fica registrado como que nossos dados, nossa análise, ela foi elaborada. Caso algum pesquisador, alguma pesquisadora queira verificar, averiguar ou buscar essas informações que estamos trabalhando, fica simples, porque estamos dando aqui os passos, claramente, sobre como chegamos a esse material. E vamos agora usar os dados que importamos da nossa pesquisa bibliográfica feita com o CITNET Explorer, que geramos então a tabela em Excel para dentro do Word. Também o material fica disponível e as referências sobre como foi elaborado a partir das mesmas informações que constam aqui no gráfico 1. Dessa maneira, fica mais simples para localização sobre como está sendo feito o registro dos dados. E todo o material vai aparecer lá no projeto de pesquisa. Uma informação importante também que podemos ter com o registro que fizemos da bibliografia e o uso do Mendeley é a anotação direta da bibliografia que estamos utilizando. O Mendeley possui um recurso bastante interessante, que é a inserção direta da bibliografia dentro do editor de texto. As referências, ao importarmos e fazermos a instalação do Mendeley, é gerado um programa adicional dentro do Word que pode fazer a importação diretamente da bibliografia que estamos trabalhando, da base Mendeley, para dentro do Word. E já com o formato que estamos trabalhando, no caso, o formato ABNT, mas existem diversos outros formatos de acordo com a revista que você está preparando o seu artigo. Pode ser adaptado esse formato diretamente para a revista que você está escrevendo. Vamos procurar então e vamos inserir aqui no artigo que estamos trabalhando uma referência do autor chamado Lazarsfeld, que discute nos anos 60, na área de ciências sociais, a aplicação de questionários de validação, portanto iniciando uma discussão sobre a reprodutibilidade nas ciências sociais. Tese essa que foi questionada por alguns cientistas sociais alemães numa disputa que ficou bastante clara no debate nas ciências sociais nos anos 60, no caso Teodoro. Vamos fazer então a citação de Lazarsfeld. Lazarsfeld está incorporado na nossa bibliografia do que encontramos no Mendeley, quando fizemos um primeiro levantamento na base de periódicos da CAPES e encontramos autores-chave dentro das ciências sociais que trabalham com esse tema. Vamos importar esta bibliografia que estamos trabalhando aqui no Mendeley, que anotamos e registramos aqui no Mendeley, diretamente no Word. Vamos colocar nas ciências sociais o autor e vamos inserir então uma citação. Vamos clicar no botão inserir citação. Vamos lembrar que esses componentes aqui são inseridos diretamente no Word
assim que fazemos a instalação do Mendeley. Ele gera esse componente adicional no Word para citações. Vamos inserir a citação. Vamos procurar pelo autor. E achamos então o texto que foi preparado por Wasserfeld e Morris Rosenberg sobre a linguagem das ciências sociais. Então, podemos ver que o Mendeley coloca diretamente o texto dentro da bibliografia, dentro do texto que estamos trabalhando. Esse formato de bibliografia é o formato que selecionamos, sendo o formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Podemos escolher vários formatos. Mendeley oferece centenas de formatos. Uma vez mudado o formato, o Mendeley automaticamente muda a formatação de todos os textos. Vamos agora inserir a bibliografia ao final do texto, contendo todos os autores que estamos trabalhando. Isso é muito importante também, porque um dos problemas quando estamos escrevendo o artigo é a citação de autores no corpo do texto que não constam na referência bibliográfica, ou o contrário, colocamos autores na referência bibliográfica que não trabalhamos com eles no texto. Dessa maneira, o Mendeley nos ajuda a refinar a bibliografia para evitar que possamos cometer essas falhas. Vamos inserir, então, a bibliografia. Clicar no botão Inserir bibliografia. E o Mendeley, então, insere todos os textos que havíamos colocado no nosso artigo na bibliografia, nas referências bibliográficas, no formato que escolhemos, no caso aqui da ABNT. É um recurso bastante interessante para podermos trabalhar com o material, tanto os dados que estamos trabalhando, os gráficos, as tabelas, como com as referências bibliográficas e as citações. Ao transferirmos o texto para a plataforma OSF, temos um recurso adicional muito interessante, que é o controle de versões. Toda vez que transferirmos o texto com o mesmo nome, a plataforma OSF vai gravar versões do artigo que estamos escrevendo e nos permitir a comparação posterior desses artigos. É importante que o nome seja exatamente igual. Então, o artigo que estávamos escrevendo foi salvo na plataforma OSF e gerou uma versão. Depois foi salvo novamente com as modificações e gerou uma segunda versão. Vamos ver como a plataforma OSF trata as versões dos artigos. O artigo aparece, então, na forma que foi transferido e, juntamente com o nome do arquivo, aparece a versão em que estamos trabalhando. Aparece também a relação sobre quem fez as alterações, o usuário que fez as alterações ou que fez o upload das alterações,
um registro, dois registros que permitem fazermos o controle com esses números, com esses códigos, se o texto ele foi adulterado ou não, porque quando ele é salvo, é gerado esse código MD5 ou SH2, e podemos verificar se o texto, com a versão que estamos trabalhando, tiver um código diferente desse aqui, é porque houve alguma alteração. Um recurso de segurança extra que a plataforma nos oferece. Podemos fazer, então, o controle das versões comparando a versão anterior, as versões anteriores, com a versão atual que estamos trabalhando. E assim poder acompanhar as modificações no texto, ver como o grupo, como a equipe, no caso de ser um texto colaborativo, está fazendo para poder preparar melhor o texto que estamos organizando. É um recurso muito importante que pode servir tanto para o pesquisador individual como para o grupo de pesquisa como um elemento a mais de controle na elaboração, no refinamento do trabalho de pesquisa a ser realizado. São ferramentas que podem aumentar muito a capacidade de análise e de organização do material, pensando não só na exposição futura que esse material venha a ter, mas também no andamento da pesquisa, para que todos os pesquisadores, todo o grupo, todo mundo que faz parte desse grupo de pesquisa, ou do pesquisador ou da pesquisadora individualmente trabalhando, possa, ao longo do tempo, ter a memória do seu trabalho registrada para poder acompanhar as transformações, a evolução, a mudança no pensamento e na concepção do trabalho, além de refinamentos no próprio texto. São recursos muito valiosos que a plataforma oferece para que possamos fazer a pesquisa colaborativa, com reprodutibilidade e com qualidade no nosso trabalho.